Caminhando um pouco mais em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, Paulo está exortando a Tito para que ele consiga detectar todas as anomalias nas igrejas de Creta para consertar tudo de errado que estava acontecendo. E ele dá várias orientações às faixas etárias. E hoje, por último, ele vai exortar os servos, os empregados, que se sujeitem aos seus senhores em tudo, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Sempre as observações, as exortações que a Bíblia nos traz nos causa incômodo, né? Eu já fui empregado por muitos anos na Ford. Durante 20 anos eu fui empregado e eu tive chefes bons, chefes mais ou menos, e nunca tive um chefe de total contentamento, porque assim foi minha vida no meu trabalho. E creio que as nossas ovelhas, que não são nossas, do Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu para cuidar, elas vivem momentos difíceis na sua vida. E os empregados, os servos, o texto diz no versículo 10, finalizando, que essa bom comportamento e a fidelidade deles como empregados se torna num ornamento da doutrina de Deus, se torna num enfeite da doutrina de Deus. Isso é bonito, não? É interessante como Paulo foi buscar isso aqui. Serve de enfeite da doutrina de Deus. É claro que normalmente no nosso trabalho todos sabem que nós somos crentes no Senhor Jesus. E é muito interessante que o mundo sempre espera de nós um comportamento superior ao deles. E quando nós falhamos, a primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte: você não é um crente? Como dizer, vocês são diferentes. E à medida em que nosso testemunho se torna bom, agradável a Deus, é claro que isso se torna de ornamento, enfeite para o nosso testemunho e um ornamento que as pessoas vão apreciar, achar bonito. Então, nunca se esqueça de exortar aos seus empregados, àqueles que são servos, para que nunca deixem de enfeitar, ornamentar a doutrina de Deus com o seu comportamento. Agora, mais uma vez, eu digo, não é fácil ser um crente no Senhor Jesus, né? Por exemplo, o texto diz que temos que sujeitar aos nossos senhores em tudo, em tudo. Claro que esse em tudo tem algumas observações a serem feitas. Às vezes, os nossos senhores pedem que façamos coisas que não são do agrado de Deus. Então, esse em tudo tem a limitação que envolve o nosso estilo de vida e a nossa responsabilidade com Deus. Eu tive ao longo do meu ministério na PIBA um homem, eu não vou citar o nome dele porque eu não pedi autorização, mas eu poderia citar sem dúvida nenhuma. Ele tinha um cargo mais ou menos alto na empresa. E certa vez chamaram ele, e ele tinha um certo controle das finanças, e chamaram ele para fazer algo errado. Talvez, sei lá, deixar de pagar algo para o governo, ou, enfim, fazer algo errado que a empresa levaria vantagem. Ele disse: não, eu não posso fazer isso é contra a minha consciência, isso não é certo, isto é errado. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? O preço foi alto. Ele foi dispensado, perdeu o emprego, que aliás era muito bom e tinha um bom rendimento. Ele perdeu o emprego. Mas ele me disse: pastor, eu perdi o emprego, mas eu não perdi a minha decência, a minha vergonha de fazer algo que envergonharia a Deus e, consequentemente, meus filhos, aqueles próximos de mim que saberiam por quê.
eu ainda permanecia na empresa fazendo coisas erradas. Eu procurei agradar em primeiro lugar a Deus e custou caro. Mas Deus é tão bom que depois Deus me deu um emprego assim fantástico, melhor do que aquele que eu tinha, e em condições melhores de eu ser cada vez mais fiel a Deus e não fazendo nenhuma falcatrua. Isso mostra, queridos, que Deus honra. Nem que tenhamos que pagar um preço caro para não envergonhar o nome de Deus. E o texto diz aqui, agradando, sujeitando seus senhores em tudo, não o contradizendo. Então, aceitando aquela tarefa que devemos fazer. Eu não gosto dessa tarefa, não vou fazer, dá para outro. Não é para contradizer. E não defraudando. E foi o caso dessa ovelha que não quis defraudar, mas mostrou lealdade. E o texto diz, mostrou toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus. Eu posso imaginar, meus irmãos, o que aconteceu com esta ovelha depois que ele saiu e aqueles que os dispensou, e o testemunho que ficou. Provavelmente aqueles homens, talvez um dia iam pensar, acho que temos que trazer aquele homem de volta, porque ele é muito, muito sincero, ele é muito leal. E a lealdade dele a Deus, se refletir também na lealdade à nossa empresa, nós seremos um grande funcionário. Mas tem um preço, meus irmãos. É interessante que certa feita, acho que foi um dos meus filhos que disse o seguinte: papai, não é difícil ser crente, o difícil é pagar o preço. O difícil é pagar o preço. Por isso, queridos, a nossa responsabilidade de doutrinar a igreja, principalmente aqueles que são servos, e na realidade todos nós somos servos. Nós, pastores, também somos servos. E temos que ser leais a Deus em tudo. Então, nós somos também empregados do Supremo Deus, do Eterno. E como empregados do Supremo, nós somos sustentados pela Igreja de Deus, pelos dízimos e ofertas, e que Deus proporciona para que nós vivamos uma vida de forma até confortável para cuidar do rebanho de Deus. Agora, veja a nossa responsabilidade. Temos que tomar muito cuidado, porque temos que ser leal a Deus em tudo e agradar a Deus em tudo. Por exemplo, vamos supor que eu estou como pastor apenas algo para reflexão e eu quero fazer um curso. Eu quero fazer um curso de psicologia, advocacia, de direito. Então eu digo para a igreja: irmãos, eu preciso fazer um curso, mas eu vou fazer durante o dia, porque durante a noite para mim é muito difícil, eu tenho que cuidar do rebanho, e eu passo a fazer um curso durante o dia. E um curso que provavelmente não vai contribuir muito para o meu ministério. Ou será que eu nem aviso a igreja? Começo a fazer esse curso e num período em que nenhuma ovelha consegue, a ovelha tem que ir durante a noite, depois do seu trabalho, com sacrifício. Mas parece-me que nós queremos ser diferentes. Não é um bom momento para reflexão sobre o assunto, porque nós também somos servos. Servos não são somente os empregados que trabalham fora do ministério, todos nós somos servos. E como é que nós usamos o nosso tempo em servir ao Senhor, servir a igreja, servir as ovelhas? Não tenho tempo para você, ovelha. Sim, ovelha tem prioridade absoluta no nosso ministério. Por isso, queridos, nós poderemos ser um grande testemunho para as nossas ovelhas de que nós somos servos fiéis ao Senhor. Nós precisamos exortar as nossas ovelhas e ensiná-las a serem servos do Senhor, servas do Senhor, e obedecendo em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Várias experiências eu tive quando era empregado, e eu lembro de que
no meu emprego, eu tive a oportunidade, meus irmãos, de sair rico. Não posso contar detalhes aqui para vocês, porque é mais ou menos uma confidência, mas eu podia sair da empresa com muito dinheiro, mas não seria um dinheiro legal. E por isso sair como entrei, de cabeça erguida. E depois ouvi dos companheiros dizendo: Mendes, quem ficou no seu lugar, Mendes, hoje está rico. Não, mas a minha consciência, tranquila, tranquila, tranquila. Meus irmãos, eu tinha tudo para ser vendido para promiscuidade, para ganhar dinheiro fácil. Mas Deus me preservou para o ministério. Eu ainda não tinha o chamado, mas era Deus já me preparando lá. Mas, meus irmãos, como é difícil a tentação do ouro. Como é difícil. Por isso, queridos colegas pastores, que grande responsabilidade nós temos. Nós não podemos ser servos diferenciados dos servos que nós ministramos. Eles precisam ver em nós que somos também servos. Talvez para testemunho de vocês, no meu pastoreio na Piba, eu sempre dizia aos meus pares, nosso grupo de colegiados, 8 horas todos aqui na igreja. Todos. E daqui nós saímos para ministrar. E eu sempre dizia para eles, é importante que durante a nossa vinda aqui para o nosso trabalho ministerial na igreja, nós encontremos ovelhas indo também para o seu trabalho. Não podemos ser diferentes. Já que somos pastores, então, como eu aconselhei ontem até 10 horas da noite, hoje eu vou começar o meu dia às 10 da manhã. Não. As nossas ovelhas, que são empregados, talvez estão fazendo um curso numa faculdade, um curso noturno, e às vezes chegam meia-noite em casa, mas 6 horas da manhã está levantando para ir para o seu trabalho e chegar na hora. Meus queridos, como esse texto nos ensina, como nós temos que ser exemplo em tudo, porque foi isso que Paulo disse anteriormente a Tito. Tito, seja exemplo em tudo. Essa lição dos servos não é só para nós ministrarmos para as nossas ovelhas, é para nós vivermos essas orientações. Cabe a nós vivermos essas orientações, porque nós somos tentados. Na realidade, muitas vezes, no nosso ministério, ninguém está nos vigiando como nos portamos. Os humanos não estão vigiando, não estão vendo, mas Deus está vendo. Como é importante a nossa fidelidade para com eles. Queridos, que Deus nos abençoe a sermos servos fiéis, servos que o ornamento da fidelidade possa ser visto em nós, o enfeite de sermos servos que temem ao Senhor, de sermos servos que possam desfrutar de uma excelente reputação como homens chamados por Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, e que esta palavra sirva de reflexão para cada um de nós, de como estamos sendo servos, acima de tudo do Senhor, no cuidado da sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.